Fala pessoal, o professor Diego Lima aqui na área para darmos continuidade ao nosso estudo da competência de número 1. Hoje, especificadamente, trabalhando um pouco sobre a habilidade de número 2. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a habilidade número 1, praticado, tá? Para que você possa ganhar destreza sobre ela. E, neste momento, começaremos a dialogar um pouco sobre a nossa habilidade 2. De muita importância na prova, tá? Você vai ver. Bom, a nossa habilidade número 2 nos diz o seguinte. Bora lá. Assim, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Essa é a habilidade mais fácil de distinguir o que ela vai te cobrar. Porque ela só quer que você saiba identificar. Eu não estou dizendo que ela é tão fácil, tá? Ou de reconhecer é mais fácil do que ela. Mas, normalmente, ela também não traz questões tão difíceis, tão elaboradas, mas trabalha com alguma especificidade do conteúdo, tá? Porque ela quer saber se você tem a destreza da identificação do padrão. Mas que tipo de padrão? Ou padrões numéricos, ou padrões de princípios de contagem. Nessa habilidade, o foco é exatamente trabalhar com reconhecimento de regularidades através de formulações de modos de representações disso, de sequências e estruturas numéricas e também de princípios de contagem, que está muito relacionado com o nosso estudo da análise combinatória. Tá? Porque nos princípios de contagem, para você não pensar que é o princípio de contagem, não é o princípio, não é princípios de contagem, ou seja, você precisa conhecer todos. Você precisa conhecer o que é uma permutação simples, uma permutação com repetição, uma permutação cíclica, circular, né? Uma permutação caótica que quase ninguém conhece, só vai descobrir quando um dia aparecer na prova do Enem, porque o povo estuda errado, né? Depois cai na prova do Enem. Epa, mas você não vai estudar errado porque você é meu aluno, vai estudar antes disso, tá? Arranjo, combinação, né? Combinação com repetição. Então você tem que ter esse conhecimento, porque ele está dizendo princípios de contagem, não é o princípio fundamental da contagem, para você não confundir, que também é um princípio de contagem, ok? Tá. Os assuntos mais importantes são esses: trabalhar com a destreza da análise combinatória, saber um pouco de divisão euclidiana, ou seja, se você usa o algoritmo da divisão, e nesse algoritmo da divisão você enxerga a padronização de determinadas sequências, tá? Como isso pode se comportar, utilizando o princípio da divisão euclidiana como referência. O estudo de sequências numéricas de modo generalizado, não é só PA e PG, percebe que ele não está dizendo que é só PA e PG? Ele não disse lá em cima, identificar padrões numéricos de PA e PG, ele não te disse isso. Ele te disse identificar padrões numéricos, tá? PA e PG é um tipo de padrão numérico, que você precisa conhecer, até porque você estuda muito PA e PG, então você já conhece. Tá? Então, esses são os assuntos mais claros, mais recorrentes da nossa habilidade número 2. Tá? Vou trazer aqui uns exemplos para clarear um pouco mais a sua mente, tá? Mas isso precisa já ficar claro que ele vai trabalhar. E você agora já tem essa destreza. A nossa questão de exemplo é do Enem de 2023, tá? E nos diz o seguinte: o esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade de um rio, sendo L zero a intensidade na superfície. Aí ele traz aqui, ó, essa figura mostrando a você a representação da intensidade luminosa de acordo com a profundidade, né, do rio. Tá? Aqui, a profundidade vai aumentando e está mostrando como a intensidade luminosa acontece, está mostrando a caracterização da padronização dessa intensidade luminosa através da profundidade. E depois ele diz assim: considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa
correspondente à profundidade de 6 metros é igual a. Por mais que você nem tenha o conhecimento específico, essa dá para perceber que é uma questão de PG. Tá? Você começa a tentar buscar o padrão, porque ele já está te dizendo na questão. Olha como ele deixa claro. Segundo o mesmo padrão do esquema. Então, se você for capaz de reconhecer o padrão numérico que está associado na questão, você nem precisa, às vezes, do conhecimento específico de PG. Claro, quando você tem, foi isso que eu já falei lá na habilidade número 1, quando você tem esse conhecimento específico que transborda e faz com que você ganhe mais rapidez na questão, você faz rapidamente, vai-se embora para a próxima questão e economiza tempo. Porque a prova do Enem é um teste de tempo também, não só de conhecimento. Tá? Essa é a pergunta que ele faz, qual é a caracterização. E observe, viu? Ele está realmente procurando, pelas alternativas, saber se você foi capaz de identificar o padrão. Percebe a escrita? Tá, beleza. Espero que vocês tenham aí entendido essa ideia, tá? O nosso exemplo 2 diz assim, Enem 2022. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência do Sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se que as seguintes características em função do número de identificação acontecem. Naqueles que finalizam, ele vai deixando claro ali a especificação. Tá? Vai dizendo, naqueles que finalizam em número 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol na parte da manhã. Aqueles que finalizam com 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe o sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam com 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa que pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, tá? Mas quer saber em ambos, na verdade, em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol pela parte da manhã, de quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá comprar esses 2 apartamentos nas condições que já foi estabelecida lá no número e no tipo de identificação. Bom, é uma questão, obviamente, você já estudou, se você tem esse conhecimento de análise combinatória, se você não tem ainda esse conhecimento, você vai ver que isso é uma questão de análise combinatória, mas percebe que ele não está interessado no número, Olha o tipo de alternativas que ele botou para você. É para saber se você sabe identificar as maneiras de representar, né? Porque aqui aparece, um 9 vezes essa maneira de organizar. Essa maneira de organizar, quando você aprende lá em análise combinatória, poderia ser pensado como um arranjo de 6 em 2. Certo? Percebe que a caracterização do tipo específico daquele conhecimento. Se você sabe identificar, não só simbolicamente, porque por esse é o motivo, né, de você saber também os símbolos de toda análise combinatória. Você precisa conhecer todos os símbolos, né? E não só isso, além dos símbolos, você tem que saber traduzi-los de forma fatorial, tá? E você ainda tem que saber manipular de acordo com o que a questão vai exigir de você. Isso é a busca da identificação do padrão, tá? Exatamente o que ele está buscando. Aqui quem já tem um conhecimento bem específico, né? Aqui está traduzindo assim, 9 vezes uma combinação de 6 em 2. Tá? Está dizendo exatamente isso aí. Mas quando você não tem esse conhecimento específico, você não sabe identificar o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque esse conhecimento específico faltou. E essa destreza que as habilidades vai deixando claro para você. O que é que ele vai cobrar de mim na prova? Não é só saber responder, porque saber responder é obrigação.
você está estudando, obrigação é demais, né? Mas é, teoricamente, o objetivo, tá? Mas não só isso é o objetivo, não é só achar o número. Percebe que ele agora está dizendo assim, eu também vou te cobrar a representação da identificação dos princípios de contagem. Será que são todas as coisas que a gente vai estudar na matemática, que a gente tem que conhecer todos os símbolos? Não, ele está deixando claro nesse momento. São os padrões numéricos e os princípios de contagem. Então, esses, sim, eu preciso saber todas as formas de representar. Porque não só vai me pedir para resolver, porque pode pedir isso, que na habilidade 3 ele vai aparecer assim, resolva, tá? Mas na habilidade 2 pode ser que identifique. Identificar a simbologia que aquilo significa dentro da problemática. Beleza? Essa é a destreza que você vai ter, ou seja, que a habilidade vai te exigir. Percebe que o conhecimento tu é competente para quando tu estuda análise combinatória. Agora, será que você tem a destreza, a habilidade da identificação de todas as simbologias dos princípios fundamentais, dos princípios de contagem e das representações numéricas, dos padrões numéricos? Ou seja, ou você só aprendeu PA e PG e decorou todas as fórmulas? Percebe isso? Bom, é claro que agora, com essa especificação do qual o objetivo que essa habilidade vai me cobrar e como ela pretende aparecer, você já começa a abrir a mente sobre o seu estudo. Como você vai observar agora o seu estudo, seu modo de representar, seu modo de aprender, não é só mais tentar resolver a questão, tá? É também saber identificar, reconhecer determinadas situações, problemas que são exigidas especificadamente nessa competência 1, trabalhando com o conhecimento numérico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido bem, hein? Nos encontramos em breve. Valeu! Até mais!